Olá, boa noite a todos vocês que estiverem ao vivo, quem estiver no link também. É, Olha que coisinha, doidinha, deixei aberto aqui. A gente vai iniciar hoje, dia 26 do capítulo 26 do aniversário da minha irmã 26. Parabéns, mãe, te amo. Levítico 26. E a gente vai falar sobre coisa que eu amo de toda a vida, paixão, corpo, alma, espírito, tudo que vocês possam imaginar. Bênçãos pela obediência. É uma live que a gente precisa ler, ouvir, assistir, nos lembrar o tempo inteiro, nos recordar. Então a gente vai fazer uma oração, pedir a Jesus que possa nos abençoar nessa live. Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigada por nos colocarmos juntos nessa live hoje mais uma vez. Obrigada porque, meu Deus, o Senhor está nos ensinando hoje nesse capítulo específico sobre obediência, e não somente a obediência, meu Deus, mas as bênçãos pela obediência. A bênção de poder obedecer a Ti como nosso Pai, de ter um relacionamento, meu Deus, de pais e pai e filhos. Obrigada, obrigada, obrigada por esse privilégio de chamar de Pai. Não somos órfãos, temos um Pai, aquele que cuida, que nos protege, que nos ensina, que nos disciplina, que nos mostra o caminho correto. E é isso que eu oro hoje aqui na vida de todos os que estão ouvindo essa live, meu Deus. Todos eles, seja aqui ao vivo, no link, todas as pessoas me ouvindo nesse momento, que o Senhor abençoe a nossa vida, para que a gente possa ter uma inclinação espiritual e sobrenatural para obedecermos o Senhor, meu Deus. Sabemos o quanto é difícil no mundo de hoje em dia a gente seguir firmes e mantermos firmes todos os tipos de ensinamento que o Senhor dá, porque são muitos e muitas das vezes nós vamos falhar como seres humanos. Todos os dias, como seres humanos, em algum momento, seja pensamento, ou seja num ato falado, ou seja num ato sentido ou pensado, nós vamos falhar em algum momento, mas é a sua misericórdia que nos põe juntos, é a sua misericórdia que nos perdoa, é a sua misericórdia que nos lapida o tempo inteiro. Então, meu Deus, com essa live de hoje, eu peço para que o Senhor me use como canal, que o Espírito Santo possa revelar, meu Deus, todas as palavras sobrenaturais escondidas nessas palavras em que às vezes nós não entendemos. Senhor, revele a nós sobre as bênçãos da nossa vida, sobre as bênçãos quando obedecemos a Ti, Senhor. E que a gente não tenha o pensamento de que vou obedecer para ser abençoado. Não, vamos obedecer porque nós tememos e amamos a Ti, e a sua lealdade nos dá as bênçãos. Então, obrigada, meu Deus, pela bênção da vida. Obrigada pela benção do respirar, obrigada pela nossa saúde, obrigada pela nossa situação, Senhor, de vida, independente dos altos e baixos, porque nós vencemos, estamos vencendo sempre em Teu nome, e é o Senhor que nos dá força, independente da batalha. Então, obrigada, Jesus. O Senhor abençoe a todos nós que estamos ouvindo essa live nesse momento, que o Senhor nos dê uma boa live livre de distrações, e que o Senhor possa nos ensinar, 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 que sejamos cada vez mais de Ti, menos de nós, para que a gente possa edificar a nossa vida, meu Deus, e termos uma vida digna do Teu nome, digna das pessoas verem que refletimos quem o Senhor é, que a gente possa carregar o Seu nome com muito orgulho, meu Deus, e que a gente possa passar aos nossos, cada vez mais, de geração em geração, tudo aquilo que o Senhor ensinou. Amém. Obrigada, Cristo. Obrigada pelo seu sacrifício. Obrigada por compartilhar conosco, não somente a Deus, mas também nosso título de filhos e herdeiros. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Bom, vamos lá. Capítulo 26. Bênçãos pela obediência. Não façam ídolos, nem imagens para si. Nem levantem em sua terra colunas sagradas ou pedras esculpidas para adorá-las. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu senti de parar aqui, ó. Não façam ídolos nem imagens para si. Existem versículos na Bíblia que Deus está falando, não façam imagens de madeira. Aí alguém vem e fala assim, ah, não, mas as minhas imagens que eu tenho é tudo de ferro, é tudo, né? Ou então a gente vai ler na Bíblia, não façam imagens de qualquer outro tipo de material. Ou quando Deus põe na palavra, ele diz, não faça imagens de animais.
Ou não faz, aí a pessoa fala, não, mas eu não tenho imagem de animal, eu só adoro ou cultivo, ou culto, ou cultuo, ou, né, imagens de pessoas, ou então não é o específico animal, o específico ser humano, o específico, né, pego em uma passagem e traduzido ela para a vida inteira. Ah, não, Deus está falando ali para não fazer bezerro especificamente. Eu não tenho imagem de bezerro. Deus está falando para não fazer. Deus, ele põe as palavras objetivamente nos lugares corretos na nossa, né, na palavra sagrada. Nós vamos ver ele falando sobre as imagens de animais, nós vamos ver ele falando imagens de madeira, nós vamos ver falando de ouro, nós vamos ver falando, mas não é o material que vai nos impedir de chegar à verdade. Não é o material que vai fazer a gente dizer, ah, não, mas vamos encontrar uma desculpa aqui, vamos encontrar uma tradução melhor, vamos encontrar um compreendimento melhor disso aqui, ou compreensão melhor, desculpa, disso aqui. Ou vamos tentar. Não é isso. Porque aqui ele estava fazendo uma outra observação. Não façam ídolos, ponto. Porque tem gente que fala, não, mas eu não idolatro imagem. Não, mas aquela imagem não é idolatra. Não façam ídolos, nem imagens. Então, a gente tem aqui dois pilares muito importantes para pessoas que falam nos nossos ouvidos desculpas, carregam desculpas, leem a palavra com desculpas e ainda elas têm a interpretação de cada um tem a sua interpretação de Cristo. Não, cada um tem a sua interpretação. Porque está escrito lá na frente que não pode fazer de bode, ou então está escrito lá atrás que não pode fazer de bezerro, tá lá na frente está dizendo que não pode fazer de ouro. Não, está dizendo que a gente pode fazer de madeira. Não, vamos lá. Não façam ídolos. Mas eu não idolatro. E nem imagens. Ah, então peraí. Então, não façam ídolos, nem imagens para si. Nem levantem em sua terra colunas sagradas ou pedras esculpidas para adorá-las, né? E eu fazia, isso é meu testemunho pessoal. Eu contei para vocês a história do Buda aqui que eu tinha, né? Acho que contei no Premium, eu não me lembro, mas é que eu nunca menciono nome ou né, religião, nada disso explicitamente, porque a gente precisa entender onde entra o respeito, né? E onde entra o respeito do seu próximo e até onde vai o seu também. Então, mas essa história é minha, e essa história que eu tinha de fato um Buda, então eu vou contar e falar o nome de Buda porque eu tinha, né? Então a minha história é meu testemunho. Eu tinha esse Buda de cerâmica, e eu sempre fazia esse pensamento. Ah, não, mas eu não adoro o Buda, só, entendeu? Só tá lá o Buda. E eu nunca parei e fiquei olhando para o Buda, ou tipo assim, ai, me dê isso, Buda, nunca, porque eu sempre tive base cristã, né? Minha mãe, né, meus pais me colocaram na catequese, tudo mais, eu sempre tive base cristã, então eu sempre entendi que Cristo era Cristo, a nossa rocha, nosso Salvador, e Deus e o Espírito Santo, e acabou. Isso eu sempre entendi. Então eu nunca fiz, assim, esse Buda especificamente de ídolo, de qualquer outra coisa, né? Mas, se eu tivesse lido a Bíblia, né? E tivesse deixado ele lá, eu teria desobedecido a Deus. Por quê? Porque Deus está dizendo: não façam nem imagens e nem ídolos. Aí, se eu colocasse a desculpa de, não, gente, mas não estou adorando o Buda, só tá lá para poder, tipo, porque a energia é boa, porque, sei lá, não sei o quê. Tudo como é que fala? Tudo que você imagina que uma imagem faz, ou que, eu deixei ali porque é só sabe, faz um enfeite, assim, né? Quando a gente põe essas desculpas, a gente está simplesmente colocando, né, os ensinamentos e a obediência numa área de desculpas, numa área de passar a vista grossa, né, e não entender a obediência, nem imagens. Então, Thay, não pode ter foto? É diferente, né? A gente está falando de imagens e levando principalmente ainda pelo lado espiritual. Ah, mas eu comprei um Buda e não é espiritual, né? Não estou orando, não estou fazendo nada pelo Buda. Mas você sabe que Buda é uma religião, o budismo é uma religião. Você sabe
que o budismo não tem nada a ver com o cristianismo. Você sabe que muitas das frases que budista, estou falando novamente, experiência minha, porque eu passei por isso. Muitas das frases que hoje eu sei, que você lê e fala, essa frase é budista, frase linda, nada contra a frase, realmente tudo faz sentido, mas tem todo o respaldo bíblico. Toda vez que eu li, você pode pegar, quando acabar essa live aqui, você põe no Google lá, frases budistas, que seja, e você, novamente, né, minha experiência, o que eu fiz. Eu parava, eu dava Google, aí isso por quê? Né? Estou convidando vocês a fazerem isso. Façam isso, põe lá no Google, aí vocês vão ver que tudo que estiver escrito ali veio depois de Cristo. Tudo que veio depois. Tudo que vem depois de Cristo é uma imitação do quê? Cristianismo. Tudo que vem depois de Cristo é uma adaptação para crenças que não é cristã, é de outras coisas. Mas eu via frases e achava, ai, que lindo. Ai, que nossa, que bonito. Depois de ler a Bíblia, eu falei, gente, está tudo aqui. Quando eu li a Bíblia, nenhuma outra frase, seja dessa religião específica, desse estilo de vida específico, seja de tipos de religião, ou de outros continentes, tudo tem respaldo bíblico quando você para e lê. Aí tem uma frase de efeito, aí você vai falar: caramba! Primeira coisa que bate, amar o próximo como a ti mesmo. Aí você vê uma outra frase daquele ensinamento, aí você fala, mas isso aqui é muito bom, olha só, porque tá falando que, sei lá, tá falando que você precisa ajudar o próximo, porque assim, não sei o quê. Você vai em Cristo, aí você fala Cristo falando isso. Aí não, tá dizendo que, né, você é ligado ao Criador, e seja lá qual for o Criador. Aí você vai em Gênesis, aí você vê Deus falando que é a nossa imagem, que nós somos feitos à imagem dele. Aí você vai, então, tudo que é criado depois de Cristo, de qualquer religião, qualquer crença, qualquer estilo de vida, é obviamente um trabalho anticristão, né? Anticristo, no caso. Porque não tem como você participar de uma religião XYZ quando Cristo fala a mesma coisa e você é impedido de ver Cristo porque os olhos espirituais estão cegos para aquilo que Cristo está falando. Tudo que você vê de religião, de outras religiões seculares, você pode ter certeza que está na Bíblia. Isso é assim, ó, respaldo. Pode pegar a sua Bíblia Sagrada, qualquer frase que você abrir, pode pegar religiões XYZ, coloca lá que vai estar lá. Pode abrir sua Bíblia que vai estar. Da forma que Cristo falou. Então ele veio primeiro, Alfa, Ômega, ele é o primeiro, vai ser sempre o primeiro, e acabou, e é isso. Então, não adianta a gente criar desculpas para imagens, para ídolos, não idolatro, não ajoelho em frente, ou não sei o quê. Se ele está dizendo não façam, não façam. E nem imagens para si. Nem levantem sua. Pedir. Eu sou. Aí, pera, para você que pode estar pensando, mas ele tá falando para não fazer, eu não fiz, né? Eu comprei. Aí tá falando aqui, então, ou pedras esculpidas. Não tá falando assim, ou pedra que você esculpiu, tá falando que alguém fez, né? Então, não tem para onde fugir. Eu sou o Senhor, seu Deus. Guardem os meus sábados e tenham reverência pelo meu santuário. Eu sou o Senhor. Aí aqui tem uma condição, ok? É uma vida condicional, é uma condição, igual você, por exemplo, honrar pai e mãe, que é o único, né, o mandamento dos 10 mandamentos, o único que vem com uma condição, ou seja, o que é a condição? Você confiar na lealdade dele, que se você fizer isso, ele vai fazer aquilo. Então aqui é, se, condicional, seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente os meus mandamentos, enviarei chuvas nas estações próprias. A terra dará suas colheitas, as árvores do campo produzirão seus frutos, e a época de debulhar cereais se estenderá até o início da colheita das uvas. E a colheita das a colheita das uvas. E a colheita das uvas até o início do plantio dos cereais. Vocês comerão até saciarem e viverão em segurança em sua terra. Obviamente, Deus estava ali provando a eles, né? Porque Deus sabe do futuro, Deus sabe o que eles iriam fazer. Mas veja, isso acontece conosco o tempo inteiro na nossa vida quando a nossa fé é provada. Então, aqui está sendo provado, porque Deus está dizendo: olha, se você fizer isso, você vai ter isso.
Mas não é para você fazer isso para você ter a bênção, não é para você fazer o que Deus manda para poder Deus te dar prosperidade, não é para você, é o contrário. A obediência vem para você ter a recompensa, não é a recompensa que veio primeiro do que a obediência. A obediência nasceu primeiro, logo vem a recompensa. E como é que a gente sabe disso? Porque Gênesis, primeiro veio quem? A obediência, não comam do fruto. Aí depois veio a consequência, depois veio a premiação, depois veio a recompensa, a morte, saia de perto, saia do meu jardim, né? Então, Deus, ele tá dando uma condicional que isso aqui para mim é puro amor, porque ele tá dando opção ainda, né? Ele tá dizendo, olha, se vocês fizerem tudo isso, olha só, a terra de vocês vai dar muitos frutos. E vai ser ótimo pro rebanho de vocês, o pasto de vocês. Por quê? Porque eu vou trazer chuva. E a chuva, né? Ela rega. A chuva dá vida, né? Você não rega a árvore da sua rua. Não tem ninguém da prefeitura que venha ficar regando a árvore. Não tem ninguém que venha ficar, né? Ninguém rega a Amazônia, ninguém faz. Não, é Deus. É Deus. Isso é uma forma didática de falar, obviamente, mas é uma forma real de interpretar e saber que Deus está cuidando do que ele criou, né? Então Deus está falando, olha, se vocês fizerem isso, eu trago as chuvas, ou seja, o ciclo natural das coisas vão acontecer e vou abençoar vocês, né? Eu lhes darei paz na terra, ou seja, vocês não vão ter guerra, eu vou dar paz, vocês vão ter paz. Vocês vão ter paz na vida, né, alimentícia de vocês, vocês vão ter paz. E vocês poderão dormir sem medo. Não vai ter guerras, não vai ter, porque vocês podem dormir. Se Deus está falando que eles podem dormir sem medo, Ele está dizendo que você pode fechar o seu olho e tranquilamente não se preocupar com nada, nem alguém entrando, invadindo a cidade, nem isso, nem aquilo acontecendo. Então Ele está dando a garantia. A única coisa que era para ter em troca era o quê? Obediência, né? Tirarei da terra os animais ferozes. Olha, isso aqui é como se ele estivesse refazendo Gênesis, como se ele estivesse refazendo Jardim do Éden. Porque só veio agora, só veio os animais selvagens, a morte especificamente, tudo isso depois da queda da humanidade lá atrás em Gênesis. Porque o que ele falou para Adão? O que ele falou? Vocês podem comer de tudo que está aqui. Os animais são seus amigos, basicamente, né? Os animais não comam deles, né? Então, os animais estão aqui, vocês vão colocar nome nos animais. Se ele está falando que vai colocar nome nos animais, e a gente está falando de animais que viviam, né, naquele lugar, naquele momento, é obviamente que Deus está dizendo que não tinha o porquê deles se preocuparem com os animais. Mas entrou a morte, veio sangue, veio, né, o maligno, veio todos os sentimentos que vêm junto, como Caim, por exemplo, e Abel, veio inveja, veio maldade, veio. Então, obviamente, isso aí faz parte, né? E aí Deus está falando que eu vou dar paz, vocês vão dormir sem medo, eu tirarei da terra os animais. Olha que negócio bom que Deus está botando na mesa. Tirarei da terra os animais ferozes e manterei os inimigos que vão existir, porque o mal já está na terra, não tem como tirar, né? Eu expulsei ele do paraíso, que é onde de fato a gente precisa estar focado na nossa vida, porque lá é a nossa moradia eterna, não é aqui não é eterno, é temporário. Então tirarei da terra os animais ferozes e manterei os inimigos, porque não tem como Deus manter, não tem como Deus tirar os inimigos. Primeiro porque precisa chegar Apocalipse para que isso aconteça. Então, não tem que ter ilusão, né? Cristão tem que ter ilusão de que Deus podia tirar. Ah, por que Deus não tira o mal? Por que as pessoas têm essa identidade, esse pensamento de que a identidade de Cristo é ser Papai Noel? Né, de Deus é ser Papai Noel. É tipo, se Deus pode tirar os inimigos, por que ele não faz isso? Como é que ele vai fazer isso? Primeiro, Apocalipse precisa existir para isso, né? Não precisa, tem que ser eliminado para acontecer isso, e não vai ser. Então, os inimigos vão existir, né? Lúcifer foi jogado para cá e ele tem como é que diz? Ele tem o exército dele. Não vai acontecer. Mas o que Deus faz é manter os inimigos afastados. Isso aí Deus faz como ninguém, com maestria. Obviamente, nós hoje em dia, não estou falando dele especificamente, né, mas nós, obviamente, a gente tem que entender que precisa ter obediência, precisa ter oração, precisa ter tudo isso para a gente pedir para os nossos inimigos, né? Eu sempre faço oração às vezes, não sempre, mas às vezes eu faço oração pedindo para Deus me afastar dos inimigos, me tornando invisível para eles.
né? E nós temos. Você pode imaginar que não, mas tem gente no seu Instagram que tem inveja da sua vida, tem gente que torce para o seu mal, isso não pode ser chamado amigo, né? Então é inimigo. Então Deus mantém os inimigos afastados do seu território, do território de vocês. Ele está falando para eles ali. De fato, vocês perseguirão seus inimigos. Olha o que Deus está fazendo. Deus ainda está fazendo assim, ó. Deus ainda está modificando o negócio. Ó, se vocês têm inimigo, geralmente o inimigo vai atrás das pessoas, né? Vai ser o contrário. Vocês é que vão perseguir os inimigos de vocês e vocês vão o matar. Os matarem, né? 5 de vocês perseguirão 100. Olha o que Deus está falando. Olha que coisa mais linda. Ele está falando. Não é a quantidade, é o poder que eu tenho sobre vocês, sobre a sua vida e sobre o que eu estou declarando para a sua vida. Você pode ter um exército de 100 pessoas, de 100 inimigos, mas 5 de vocês já vão, é o suficiente para poder perseguir, tirar todos eles. Olha o que Deus está falando. E 100 de vocês perseguirão 10.000. Isso aqui tem a ver com o Salmo 91. Todos os seus inimigos cairão pela sua espada. Eu amo isso. Olharei para vocês com favor. O que tem de coisa melhor no mundo do que a gente ter o favor de Deus na nossa vida? Olharei para vocês com favor. E olha que ele nem tá falando de Cristo, porque ele olha com favor para nós hoje por conta de Cristo. Aqui ele está falando de obediência. Logo, obedecer a Deus é acreditar em Cristo. Por isso que os judeus, desde aqui de início a gente vê, são muito desobedientes, porque não creram em Deus. A nossa obediência faz a gente crer em Cristo, a nossa fé, né? A nossa obediência tem a nossa fé, tem crer em Cristo, tem ser salvo. É muito simples. Então a gente obedece a Deus pelo que ele deixou na palavra dele. E ele deixou o quê? Que Cristo é seu filho, é o nosso Salvador. A gente crendo nisso, nós estamos salvos. Os tornarei férteis e multiplicarei o seu povo. Deus tem o comando de tudo. Cumprirei minha aliança com vocês. Imagina Deus falando isso aqui. Olha só, eu sou leal, eu vou cumprir o que eu estou falando para vocês aqui. Suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de se desfazer de seus cereais velhos, a fim de dar espaço à nova safra. Habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Andarei em seu meio, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Gênesis, que ele fazia com Adão e Eva, uma reconstrução que ele tá dando como oferta para esse povo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para que não fossem mais escravos. Quebrei o jugo da servidão que vocês carregavam sobre o pescoço e os fiz andar de cabeça erguida. Castigo. Peraí, agora vem outro enunciado, né? Desculpa. Quebrei o jugo da servidão que vocês carregavam sobre o pescoço e os fiz andar de cabeça erguida. Agora, castigos pela desobediência. Deus não tá castigando ninguém. Deus está dando a oportunidade de entender que há uma consequência pela desobediência. Então, vai partir de nós, obviamente, né? Mas, se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem a todos esses mandamentos, e se quebrarem a minha aliança, rejeitando os meus decretos, desprezando os meus estatutos e recusando-se a cumprir os meus mandamentos, me dei 1 minuto, só um minutinho. Mil desculpas, deixa eu só fazer um negócio aqui, peraí. Só um minuto, só um minuto. Vamos lá, desculpe, muito obrigada. E se quebrarem a minha aliança, rejeitando os meus decretos, desprezando meus estatutos e recusando-se a cumprir os meus mandamentos, eu castigarei. Então Deus está colocando para eles aqui, ó, tudo o que eles estão fazendo
E ele só veio com isso aqui, ó. Deus só falou isso, eu os castigarei, só isso. Mas para isso acontecer, vocês precisam me desobedecer, quebrar minha aliança, rejeitar meus decretos, desprezar meus estatutos, recusar-se a cumprir os mandamentos. Então, olha só o que que acontece. Deus dá a opção, né, deles terem uma vida abençoada, uma vida protegida, uma vida segura, como as palavras dele que diz, e no final ele põe os castigarei. Castigarei. Aí vem pessoas, né, às vezes crentes, às vezes não crentes, chegam e falam, ah, mas Deus castiga, né? Não. A pergunta, não, a frase deveria ser, ai, mas a gente desobedece, né? É o contrário. Trarei sobre vocês terrores repentinos, doenças debilitantes, febre ardentes, que farão seus olhos escurecerem em sua vida e sua vida definhar. Meu Deus, mas olha isso que acabamos de falar aqui. Desobediência. Semearão em vão, pois seus inimigos comerão suas colheitas. Eu me voltarei contra vocês, e seus inimigos os derrotarão. A gente não está falando de uma desobediência que a gente chega e pensa, nossa, mas Deus é muito, como é que fala? Deus é muito severo, ou Deus é muito. A gente está falando de uma desobediência que levaria uma nação inteira a pecar, uma nação inteira a não. Se isso tivesse acontecido, né, não tivesse acontecido, no caso, que lindo seria, que mundo perfeito seria, né? Para que precisaria de Cristo especificamente para salvar o seu povo, qualquer outra coisa? Para quê, né? Tá todo mundo obedecendo, tá todo mundo. Mas desde Gênesis Deus já sabe o plano de redenção lindo que Ele criou com Cristo, né? Ele, obviamente, repõe todo tipo de pensamento que a gente pode ter em relação ao Antigo Testamento. Mas Deus já é o presente, já é o passado, já é o futuro, Deus já é tudo. Então, ele está mostrando a eles aqui que eles tiveram opções, que eles tiveram. Então, a gente não pode julgar Deus e dizer, ah, mas ele é muito severo, né? Imagine quão severo é para Deus criar o mundo, criar o homem e ter eles mesmos criando as suas próprias leis, próprias regras, virando as costas para Deus, não falando com Deus, não ligando para Deus, e ainda assim ele provê saúde, provê sol, provê a lua, provê o calor, provê a chuva, provê. Então, o que que é de fato severo? O que que é? Vamos nos colocar, né, no papel não de Deus, mas de alguém que cria algo, alguém que provê as coisas, a tudo, porque Deus faz isso até hoje. Tem gente que zomba de Deus, tem gente que é satanista, tem gente que adapta as leis de Deus para não ir contra a sociedade, mas ir contra Deus. E mesmo assim ele provê o mesmo sol, mesma chuva, mesmo. Então essas coisas que ele está deixando claro aqui são pontuais, aqueles que não obedecem, né? Aí você fala, tá, mas tem pessoas que obedecem a Deus e, né, tem doenças, ou tem isso, aquilo. Todos nós desobedecemos a Deus, todos os dias. Mas a misericórdia dele está acima disso tudo. O amor dele está acima disso tudo. Não significa que é bandeira branca para a gente sair fazendo o que a gente quiser, porque Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é. Ele é. Mas ele também é justo. Mas ele também pede respeito, ele também pede que honremos o nome dele. Aquele que odeiam vocês, quem é? É o demônio, é Satanás, gente, é Lúcifer. Quem é que odeia a gente? Quem é que pode dizer que demônio, que o Satanás ama a gente? Isso não existe. Odeia. Tanto é que ele odeia Deus e quer que todo mundo odeie Deus, né? Vocês, principalmente Deus, não somente, novamente estou falando de Cristo especificamente, porque Cristo é quem o derrotará, quem o derrotou já. Odeiam, aqueles que odeiam vocês, os dominarão. E vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Então, que vida perturbada. Se apesar disso tudo, vocês continuarem me obedecer, eu os castigarei, a desobedecer, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Quebrarei seu forte orgulho. Isso aqui, olha só, tudo que eles estão fazendo ali é por orgulho. Virar as costas para Deus, tudo isso, orgulho. Então, nada que vem do orgulho é de Deus. Ao tornar o céu tão duro,
quanto o ferro e a terra, tão impenetrável quanto o bronze. Todo o seu trabalho será inútil, pois a terra não te dará colheitas, e as árvores não produzirão frutos. É Ele quem comanda, é Deus. Se ainda assim continuarem se opondo. Ele está dizendo, se mesmo que a sua terra não dê fruto, mesmo que a sua vida não esteja maravilhosa, mesmo que você não produza, não a sua vida, as coisas não produza fruto, que Cristo fala sobre isso, mesmo que você esteja aí com a sua vida no fundo do poço, e ainda assim você ser teimoso, e ainda assim ter orgulho, não voltar a mim, não se humilhar a mim, não conversar comigo, não me buscar, não me procurar, se você só achar que, tudo bem, é o jeito que a vida é, tá tudo certo, tá tudo indo muito ruim, mas ainda assim não vou para Deus, ainda assim creio na minha própria lei, na minha própria regra, minha vida, o meu corpo e a minha. Ainda assim, se você continuar se opondo a mim e se recusarem a me obedecer, causarei desastres 7 vezes piores por causa de seus pecados. Enviarei animais selvagens que tomarão seus filhos de vocês, destruirão seus rebanhos. Sua população se tornará cada vez menor e seus caminhos ficarão desertos. E se vocês não aprenderem a lição e insistirem em se opor para mim, isso aqui é briga de, como é que fala? É briga de Faraó do Egito, né? E Deus. Faraó falava, né? Deus mandava Moisés dizer ao Faraó: deixa-nos irmos, ou então a praga X vai acontecer, ou então aquilo vai acontecer. E Faraó dizia: não vou, não vou. Isso aqui é igual. Isso aqui é igual. Tudo que Deus está falando aqui é igual. Nada mudou na sociedade, meu povo. Nada mudou na humanidade, que eu quis dizer. A humanidade continua. Quando a gente vê coisas na internet, a gente fala: meu Deus, o mundo está acabando. Gente, o mundo está acabando desde que Adão e Eva fizeram a queda da humanidade. Ali o mundo já começou a acabar. Mas Jesus está voltando. Jesus está voltando desde quando ele se foi, né? Da Terra, especificamente. Então, a gente precisa entender que tudo que vem, tudo que tem a ver com obediência a Deus, tem coisa boa por trás. Tudo que não tem, não tem coisa boa por trás, que a gente está vendo aqui. Desastres e coisas acontecendo e etc, etc. Aí você falou, mas tá, então todo mundo paga por isso? Ou todo mundo paga? Não, se você lê o Salmo 91, se você lê sobre a justiça de Deus, mesmo que às vezes você injustamente esteja numa situação ruim ou esteja acontecendo alguma coisa com você injustamente, Deus é quem vai te honrar. E se você crê que ele vai te honrar, ele vai te honrar. Então, todo mundo paga, todo mundo está no mesmo planeta. Todo mundo está na mesma vida, né? Não com a mesma história, mas na mesma vida, mesma coisa. E a justiça de Deus é todo mundo que nasce morre, né? E esse espaço, essa entrelinha entre nascer e você morrer, tem o quê? Você adicionar Cristo na sua vida, você adicionar Deus na sua vida. Tá, mas então Deus me castiga porque aconteceu isso comigo hoje, aconteceu aquilo. Nem sempre, se você colocar a palavra castigo para tudo que Deus está querendo te disciplinar, tudo que Deus está querendo te moldar, tudo que Deus está querendo te preparar para algo muito melhor lá na frente, aí você não consegue entender o relacionamento de um pai e filho e não consegue entender que o amor faz a gente, muitas vezes, né, a gente julgar Deus porque foi duro com a gente. Aconteceu isso na minha vida, aconteceu aquilo. Mas ele é um Deus, gente, de futuro. Ele não é só um Deus de passado ou de presente, ele também é um Deus de futuro. Tanto que é uma coisa extraordinária ter um livro que está falando do futuro, chamado Apocalipse, né? Está falando de algo que foi escrito há mais de 2000 anos atrás e que tudo que está escrito aqui bate com o que a gente está vivendo hoje. Então, Deus, a misericórdia dele é muito grande para a gente pôr em prova esse senso de justiça que ele tem e colocar em prova o castigo específico, porque como é que Deus pode castigar a gente? Como é que Deus pode... Meu Deus, a gente precisa entender que é o oposto, né? Eu mesmo me oporei a vocês e trarei calamidade 7 vezes maior por causa dos seus pecados. Vejam que Faraó foi a mesma coisa. E o que tanto batia na tecla? Orgulho do Faraó. Por orgulho ele não deixava ele embora, por orgulho ele não dizia. Então, ego, orgulho, tudo isso não faz parte de Deus, do caráter de Deus, de quem Deus te criou para ser, não faz parte. E o se humilhar a Ele é quebrar isso tudo.
da nossa vida, tirar isso da nossa vida. Trarei contra vocês a guerra como maldição da aliança que vocês quebraram. Então, quando as pessoas vêm, mas por que que tem guerra? Por que que não sei o quê? Porque a maldade do homem existe, porque o diabo tomou conta. Olha o que que ele falou lá em cima. Ele falou, seus inimigos, desculpa, aqueles que odeiam vocês, os dominarão. Os anjos de Lúcifer e o seu exército. Então, quem começa a criar a guerra, né, é quem odeia você. Então, quando as pessoas perguntam e falam, por que esse Deus que deixa as guerras acontecerem? A resposta, vem aqui, tá tudo na Bíblia. Aqueles que odeiam vocês os dominarão. Aí você vê líderes de guerra, líderes disso, líderes daquilo, fazendo tudo acontecer. E Deus não vai parar. Deus não vai deixar de permitir. A não ser que ele queira, né? Obviamente. Mas se ele permitiu, tem respaldo aqui, só ver. Quando correrem para as cidades em busca de segurança, enviarei uma praga que os destruirá, e vocês serão entregues nas mãos de seus inimigos. Destruirei seus mantimentos, e você não pode, a gente não pode, colocar só isso aqui à prova. A gente não pode só dizer, meu Deus, mas Deus está sendo muito severo. Porque olha isso que ele está dizendo aqui agora, ele está dizendo que vai acontecer as guerras, ele está dizendo que vai acontecer não sei o quê, ele está dizendo que blá blá blá, mas agora olha isso aqui, que eu abri, glória a Deus, abri na página correta. Veja, tá? É bom louvar o Senhor e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia aqui, porque a versão é diferente, peraí. Porque essa versão que eu tenho é diferente, eu quero ler para vocês isso aqui especificamente. Antes da gente terminar, tá bom, gente? Já tá acabando, mas essa live tá maravilhosa. Vamos lá. Então, a gente foca no que Deus está falando que vai acontecer de ruim. A gente fala tudo de ruim que Deus está dizendo que vai acontecer, como se ele fosse um Deus perverso, um Deus maligno, né? A gente está falando tem pessoa... Eu tenho testemunho de uma pessoa próxima a mim, que essa pessoa estava numa situação da vida em que ela precisou não posso explicar isso sem entregar muito. Ela precisou ser o reflexo de uma pessoa na Bíblia, especificamente. E eu conversando sobre Bíblia, conversando sobre Deus, a pessoa falou assim, mas é um Deus muito violento, né? Aí eu fiquei assim pensando, bom, eu não, se vocês me conhecem, né, quem me conhece há mais tempo, sabe que eu não fico pregando, né, eu não fico pregando a Bíblia para as pessoas no momento errado. Tem um momento correto para fazer isso, né? Assim como tem um momento correto para você falar com uma pessoa quando ela tá cheia de raiva, ela tá quebrando as coisas e você não vai chegar ali com uma canção de ninar para ela que ela não vai dormir, né? Então, isso é respaldo bíblico. Deus fala sobre isso. Forçar a pessoa, isso é bíblico, né? Então, eu fiquei quieta, eu falei, bom Deus, o que que o senhor quer que eu faça? Que eu fale sobre isso? Aí eu falei, eu cheguei nesse momento aqui que a gente está agora. Eu falei, violento como? Específico, o que que é o violento para você? Aí a pessoa falou assim, deixa, né, guerras acontecerem, tipo, muita guerra, muito sangue na Bíblia. Nossa, eu li a Bíblia, mas assim, muita violência, muito... E eu fiquei pensando, será que a pessoa sabe que não é Deus o violento, mas é o homem? Aí a gente pega essa passagem aqui agora e a gente vê sobre isso acontecendo. Deus criou o mundo com violência? Vamos chegar só até Gênesis 2. Tinha alguma violência na perfeição que ele criou? Não só Adão e Eva especificamente, mas dos animais? Existiu alguma violência no mar? Existiu alguma violência? Não existiu, gente. No Jardim do Éden tinha alguma violência? Então, pera, então aí a pessoa fala que Deus é violento porque ela pega essas partes aqui e fala, olha só como ele é violento, destruirei seus mantimentos, ou seja, deixaria a pessoa com fome, ou então não sei o que, não sei o que. Mas vamos ver o que que ele fala para aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso, que pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador. Oh, mas ele está falando do laço do caçador, mas ele
o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará o quê? Refúgio. O que ele acabou de falar? Vocês vão correr para as montanhas e ainda assim serão perseguidos. Olha o que Deus diz. Ele os cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. Então, sua vida pode estar acontecendo o que quiser nela, pode estar sendo altos e baixos, você pode estar passando por várias coisas na sua vida, mas você vai ter sempre um refúgio. A fidelidade dele, aqui a gente está falando de uma infidelidade de uma nação, a gente está falando de infidelidade de pessoas. Agora, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite. O que ele acabou de falar aqui? Nem a flecha que voa de dia, ele acabou de falar aqui. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, ele acabou de falar aqui. Nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, ele acabou de falar desse número. 10, né? Ele falou de 100 e 10, mas 1000 poderão cair ao seu lado. 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Ímpios. São os ímpios, os que desobedecem, os que viram a cara para ele, são os ímpios. Se você fizer outra condição do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, ele acabou de dizer que ele é o refúgio. Então, se você fizer dele aquele refúgio que ele acabou de dizer que ele é, nenhum mal o atingirá. Desgraça, o que é a desgraça? É a falta da graça. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele, aí tem uma aspas aqui, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Nem todo mundo conhece o nome Pai. Ele clamará a mim e eu lhe darei a resposta. Olha o que ele está dizendo. Eu lhe darei resposta. Então, se ele ainda não te deu a resposta, clame mais alto. Clame mais alto. E não é mais alto de voz, é mais alto até ele. Clame em Cristo, ele está aqui em você. Clame a ele, porque ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Deus não é homem para que minta. E na adversidade que todos nós passamos, estarei com ele. Tá, mas aí então cristão não pode ter adversidade? Deus está dizendo que na adversidade teremos. Eu estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Então, se você está num lugar de não honra na sua vida, creia porque Deus te dará honra na obediência. E se fizer dele o seu abrigo. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Então, quando alguém falar que Deus é maligno, que Deus deixa o mal acontecer, que Deus é violento, que Deus... Lê o Salmo 21 ou 91. Destruirei seus mantimentos de modo que 10 mulheres precisarão de apenas um forno para assar pão para suas famílias. Racionarão o alimento por peso e mesmo tendo que comer não se saciarão. Se apesar disso ainda se recusarem e a me obedecer e continuarem se opondo a mim, Deus podia fazer assim, e acabou. Mas ele está dando ainda níveis de desobediência. Eu me oporei a vocês furiosamente. Quem diz que Deus é só amor? Nunca leu a Bíblia. Eu mesmo os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. E por que ele fala que o perdão 7 vezes 7, 70 vezes... Como Deus é maravilhoso, porque da forma que ele ensina que ele é um Deus que disciplina e que tem, né, que ele pode ficar furioso, que ele tem aquilo que participa, que faz parte, né, do que ele é, porque ele é Deus, ele pode e é tudo.
ele também fala sobre o perdão. Então, quando ele fala que ele castiga 7 vezes, ele também fala lá na frente com Pedro, quando Cristo está falando com ele, quantas vezes eu tenho que perdoar? Quantas vezes? Então, é muita perfeição, gente, não dá. É assim, é um Deus que, né? Então vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas. Isso aqui não pode, isso aqui não, veja bem, isso aqui não é novamente, não é para a gente pôr Deus numa posição de que, meu Deus, mas Deus é contra o canibalismo, não sei o quê. Existia, né? E hoje em dia ainda pode ser, se você der um Google, você acha, porque esse mundo é tão maluco. Rituais para deuses, não sei o quê, que eles matavam os próprios filhos, eles comiam as carnes dos próprios filhos. Então Deus não está falando nada que ele está mandando fazer. Deus não está criando essa ordem, essa lei. Deus não está dizendo, eu vou criar uma forma de vocês comerem os filhos de vocês. Deus não está falando isso. Deus está falando, vocês comerão, porque isso já existe. Deus não está criando eles comer, isso já existe em outras crenças, em outras doutrinas, existia isso naquela época, em muitas épocas, né? Porque eles vão, primeiramente, vão morrer de fome, porque Deus está tirando deles chuva, o pasto, isso e aquilo, aquilo outro, e eles não vão ter o que fazer, a não ser comer. Então Deus não está criando o canibalismo aqui, né? Isso já existe há muito tempo, como é que fala? Crenças e de outras coisas demoníacas. Destruirei seus altares idólatras. Aqui ele está tomando responsabilidade por ele. Aqui ele não está mandando eles comerem. Ele está falando que vocês vão comer, que vocês não vão ter o que fazer. E vocês vão seguir outras religiões e outras crenças, outros deuses, outros tipos de. Porque é o que vocês vão fazer. Deus em nenhum momento falou assim, então mandarei vocês comerem. Nunca. Deus não é isso aí, né? Destruirei seus altares idólatras e derrubarei seus lugares de culto. Amontoarei seus cadáveres por sobre seus ídolos mortos e os desprezarei por completo. Farei suas cidades ficarem desoladas e destruirei seus santuários. Não terei prazer em suas ofertas, que deveriam ser um aroma agradável para mim. Então, ainda há aqui o oposto do que ele está falando. Era para ser agradável, vocês tornaram desagradável. Sim, eu mesmo devastarei a sua terra e os inimigos que virão ocupá-la ficarão horrorizados com aquilo que virem. Eu os espalharei entre as nações e empunharei minha espada contra vocês. A terra ficará desolada e as cidades em ruínas. Então, enquanto ela estiver desolada e vocês estiverem exilados na terra de seus inimigos, a terra desfrutará os anos sabáticos que lhes foram negados. Foram negados, né? Mas Deus acabou de falar lindamente aqui o que eles podiam fazer com a terra, o ano sabático, o ano de jubileu, mas eles mesmos negaram. Finalmente, Deus negou a eles porque eles mesmos negaram a Deus. Finalmente, ela descansará e desfrutará os sábados que perdeu. Durante todo o tempo em que a terra permanecer em ruínas, desfrutará o descanso que vocês não permitiram que ela tivesse a cada 7 anos como moravam nela, porque desobedeceram. Quanto àqueles que sobreviverem, eu lhes causarei desespero na terra de seus inimigos. Viverão com tanto medo que até o som de uma folha levada pelo vento os fará fugir. Por quê? Porque ele falou que daria o medo, ele mandaria o medo, né? Viverão com tanto medo. Ou seja, o vento e a folha caindo também faz parte de Deus movimentando elementos externos para causar aquilo ali. Correrão como se fugissem de uma espada e cairão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Ainda que não haja ninguém atrás deles, tropeçarão uns aos outros como quem foge de uma espada. Não terão forças para resistir a seus inimigos. Morrerão em nações estrangeiras e a terra de seus inimigos os devorará. Aqueles que sobreviverem definharão nas terras de seus inimigos por causa de seus pecados e dos pecados de seus antepassados. Porém, meu povo confessará seus pecados e os pecados de seus antepassados por serem infiéis e se oporem a mim. Quando eu me opuser a eles e os levar à terra de seus inimigos, seu coração obstinado se humilhará e receberão o castigo de seus pecados. Então me lembrarei de minha aliança com Jacó, de minha aliança com Isaque, de minha aliança com Abraão, e certamente me lembrarei da terra. Isso aqui vai acontecer.
a gente vai ler as coisas acontecendo. Pois a terra precisará ser abandonada para desfrutar os anos sabáticos de descanso enquanto permanecer deserta. Por fim, o povo receberá o castigo de seus pecados, pois rejeitaram continuamente meus estatutos e desprezaram meus decretos. Apesar disso tudo, não os rejeitarei completamente, nem os desprezarei enquanto estiverem exilados na terra de seus inimigos. Não cancelarei minha aliança com ele, exterminando-os, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Em favor deles, eu me lembrarei da antiga aliança que fiz com seus antepassados, os quais tirei da terra do Egito diante dos seus olhos, de todas as nações, diante dos olhos de todas as nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Esses são os decretos, os estatutos e as instruções que o Senhor estabeleceu entre ele próprio e os israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Finalizamos o capítulo 26 hoje. Passamos bastante da hora. Não vou dizer desculpem ou nada disso, porque não tem como eu fazer isso. Mas que tenha sido edificante e boa para vocês. Que vocês tenham um bom restinho de noite. Eu não sei que... Ah, a Vi que fez uma mensagem linda aqui. Eu vou copiar e ler sua mensagem, Vi. Ou eu vou ler aqui para todo mundo, só um minuto. Eu amo Levítico porque esse livro nos traz tanta resposta e um entendimento sobre adorar imagens, dentre muitos outros e outras coisas. É a maneira que ele mostra a diferença entre seguir seu caminho como deve ser e quem não segue serão castigados. Tudo terá consequências, mesmo que haja dúvidas. E normalmente faço assim. Se algo fica no pensamento e não me sinto confortável, deixo para lá, porque a obediência tem que vir em primeiro lugar. E se tiver que me afastar de alguém, também faço. Tem que ter sabedoria. Não adianta pedir a Deus luz e passar pelo mau caminho. Ler a palavra sempre será o nosso guia. O mundo tem maldade, mas o bem não deixou de existir e nunca deixará. Amém. Que lindo que você escreveu. Que maravilhoso, Vi. Muito obrigada por compartilhar isso através do Espírito Santo, com certeza. Obrigada. E Grazi, você botou aqui amei, aprendi muito hoje. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória dele. Que bom, eu aprendi também muito hoje, a gente aprende todos os dias, e é impressionante como Deus faz. E eu espero que todos nós possamos seguir nossos aprendizados, né, nas nossas ações. E é isso. E botar ele sempre em primeiro lugar, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, bom restinho de noite para todo mundo. E até amanhã, se Deus quiser, com o último capítulo de Levítico. Um beijo.